Bem-vindos a mais um Papo Ninja. Estou aqui fixando então, fixar o comentário. Hoje com o grande escritor Luiz Rufato. E só um pouquinho aqui, já vamos aqui chamar o Rufato. Atenção. Tem que desativar os comentários, infelizmente. Mas vamos lá. Atenção. Tá aqui. Tá aqui, já vamos chamar aqui. Super bacana. Vamos ver. Aí, muito bem. Boa noite. Boa noite, Jefferson. Como você está? Tudo bem, estamos aí, né, dentro de tudo que está acontecendo, né, Rufato? Mas pelo menos podendo falar um pouco de literatura, né? E, Pois é, enfim, o que nos resta. bem-vindo. É o que nos resta, Muito né? obrigado, Jefferson. Mas vamos. Então, olha só, vou te apresentar rapidinho aqui. A gente vai falar sobre os 20 anos de, né? Eles eram muitos cavalos, né? Esse clássico contemporâneo. Luiz Rufato, para quem não conhece, tá? Mas eu tenho que apresentar, né? Nasceu em Cataguases, em Minas Gerais, em 61. Publicou diversos livros super bacanas. A gente vai falar especificamente, né, de um que é Eles Eram Muitos Cavalos, um livro de 2001. Mas a gente vai, né, poder passar aí também por um pouco mais aí da obra do Rufato. Ganhou troféu da Associação Paulista de Críticos de Arte lá em 2001, ganhou em 2001 também, ou 2000, o Caça das Américas, depois 2013, né? Enfim, super premiado, Prêmio Machado de Assis, filho de um pipoqueiro e de uma lavadeira de roupas. Isso é uma coisa que é uma história que muito interessante, que eu acho que orgulha muito, né? Enfim, fez curso de torneiro mecânico no Senai, né? Trabalhou, né, na indústria têxtil, no jornalismo e em 2001, né, digamos assim, revolucionou ou sacudiu a literatura brasileira contemporânea, urbana, né, com esse livro, com Eles Eram Muitos Cavalos, né? Então, boa noite, Rufato. E eu já vou te fazer uma pergunta para tu sair na linha da pergunta mesmo, que seria o seguinte: tu diz que esse livro é um caderno, né? Um caderno de exercícios formais, né? O que tem nesses exercícios formais que tanto chamam a atenção até hoje, né? Nesses 20 anos de Eles Eram Muitos Cavalos? Então, Jefferson, de novo, então, uma boa noite para você. A boa noite a todos e todas que estão nos seguindo, né? Estão aqui nesta noite. Eu sempre fico muito surpreso que a gente possa falar sobre literatura nestes tempos, né? Nós estamos aí à beira dos 500 mil mortos, na verdade esse número é muito maior que isso, né? Então, falar Sim. sobre literatura um pouco também é falar um pouco sobre vida, sobre sobrevivência, né? Eles Eram Muitos Cavalos, aí foi publicado em 2001, a edição agora, né? Essa edição aqui, que é a edição Uhum. recente da Maria das Letras, e ele, na verdade, para mim, ele serviu, como você disse, né, como uma espécie de caderno de exercícios, porque eu há muitos anos, eu já pensava em escrever um romance sobre tentando entender um pouco a história recente do Brasil, mas desde o ponto de vista da classe média baixa, desde o ponto de vista do Uhum. trabalhador. Só que eu tinha um tema e não sabia como trazer esse tema para dentro da literatura. Então, Eles Eram Muitos Cavalos, para mim, ele foi isso. Foi um momento em que eu, por meio deste romance, eu estabeleci uma série de possibilidades de escrita, uma série de possibilidades de expressão formal da literatura, para eu tentar compreender melhor o que eu queria fazer, e aí sim, a partir
deste livro. A partir do momento em que eu entendi o que eu precisava fazer, aí então eu parti para escrever os outros romances, que quase todos eles tratam exatamente dessa questão da história recente brasileira, vista desde um ponto de vista do trabalhador da classe média baixa. Uhum. E tu cria uma metáfora que, né, a ideia de um inferno provisório, né, que está na tua obra e que eu queria te perguntar o seguinte: esse nosso inferno é provisório no Brasil? Então, Jefferson, esse é um grande problema, porque, veja bem, a nossa história, né, o correr da nossa história vem demonstrando que nós temos um grande problema a ser enfrentado e que nós não conseguimos enfrentar até hoje, que é nós temos que olhar o nosso passado, reconhecer os nossos problemas do passado, para a gente, então, a partir do momento em que nós fizermos esse exercício, aí nós podemos olhar para o futuro. Agora, a grande questão é que nós temos uma dificuldade imensa de fazer isso, né? Eu sempre lembro que aqui no Brasil acho que é muito comum a gente ficar falando, quando você tem um problema, você fala, deixa disso, bola para frente, não vamos pensar nisso. Ou seja, tudo para que você não possa realmente refletir sobre o que houve, para você poder então andar para frente. Isso, seja no coletivo, seja no nível individual, é a mesma coisa, né? Quando você quer resolver um problema, isso é psicanalítico, né? Quando você quer resolver um problema, primeiro você tem que admitir que tem um problema, né? Só depois que você admite que tem um problema é que você pode resolvê-lo. Mas nós ainda, infelizmente, eu acho que nós ainda não estamos na etapa de assumirmos que Deu não uma... temos, infelizmente. Uhum. Tá me ouvindo? Acho que tá, né? Deu uma cortadinha aí. Sim, sim. Não, eu Sim? estou ouvindo direitinho. Olha só, tá bem. Tu diz que uma coisa que é bem, enfim, interessante, assim, que tu despertou o olhar para uma perspectiva formal, né? A partir do trabalho, numa instalação do Roberto Evangelista, que Exato. que lá nos anos 90 ainda, né, que trabalha essa coisa do resíduo, né, das pegadas, dos fragmentos. Como é que isso inspirou, né, ou, enfim, como é que isso se tornou né, um caminho técnico para ti? Como é que tu fez essa transposição, essa aplicação para a literatura, né? E depois a gente vai entrando aí nesses inúmeros, né, quadros que tu cria, né, nesse livro. Então, essa é uma questão muito curiosa, porque assim, eu tinha, como eu disse, né, eu tinha um tema, né, um tema que me acompanhava há anos já, e eu não sabia como resolver essa questão formal. E em 1996, eu sempre frequentei muito a Bienal de Arte de São Paulo. Em 1996, eu vi tudo lá, então na hora que eu estava saindo, eu vi esta exposição do Roberto Evangelista, e, quando eu vi, eu compreendi que era exatamente aquilo que eu tinha que pensar. Porque, veja bem, o que ele fez? Na verdade, assim, depois eu descobri que essa interpretação que eu dei à obra dele não é a interpretação que ele dá, mas não tem problema nenhum. Sem problema nenhum. Não, nenhum mesmo, porque inclusive é curiosíssimo, a interpretação dele é completamente outra. Mas assim, o que ele fez? Ele pegou vários calçados, tá? E colocou num canto da saída, assim, e era mais ou menos isso que ele tinha colocado lá. É o que ficou para mim, na verdade, tá? Não é isso não, mas o que ficou para mim é isso. E aí eu compreendi naquele momento que, ao invés de eu tentar compreender a história do Brasil de uma maneira total, entendê-la de uma maneira Sim. global, Totalizante, né? Aham. totalizante, não tinha que tratar dos vestígios. Por quê? Cada calçado daquele ali, ele tinha uma história. Cada calçado ali representava uma pessoa. Então, eu tinha Uhum. exatamente que fazer isso. Eu tinha que abrir mão de tentar pensar a história como algo totalizante, mas pensá-la como algo que é fragmentário. Então, eu fiz Uhum. mais ou menos uma inversão do realismo socialista, né? Porque o realismo socialista ele tenta compreender
o romance, né, o coletivo, mas em detrimento do indivíduo. Não importa o indivíduo, o que importa é o coletivo. E eu fiz uma espécie de inversão dessa ideia, de tentar construir um romance coletivo a partir das histórias individuais. Inclusive, eu chamo, de uma maneira canhestra, eu chamo de realismo capitalista, né, para contrapor ao socialismo. O realismo socialista. Foi a partir disso, quer dizer, o insight nasceu exatamente dessa obra do Roberto Evangelista. E depois, muitos anos depois, eu vim a conhecer pessoalmente. A gente conversou bastante, foi muito curioso conhecê-lo pessoalmente. Então, você procurou e conseguiu encontrar né, um caminho formal. É a questão da forma, né, que eu acho que é algo importante, porque muitas vezes tem essa confusão, né, a literatura acaba virando uma espécie de retratura. Em vez de procurar um caminho formal, por exemplo, que é o caso né, do teu trabalho, acaba virando um retrato, acaba virando um documento e nessa, né, enfim, até um naturalismo. E eu acho muito interessante a maneira como, de fato, tu encontrou esse caminho formal que acabou sacudindo, né, e gerando aí um interesse pela literatura brasileira do ponto de vista da forma também. Não que ela não tenha, né, mas a valorização social, digamos, né, a valorização mais assim de mercado, inclusive, né, e até no exterior, eu queria dizer, porque, em geral, a gente é visto apenas como alguém que faz retrato da realidade, né? Mas tu traz uma questão bem tua, né, e singular, né, que é uma questão importante, que é exatamente esse foco no singular, né, esse foco na unicidade né, desses rastros, a unicidade desses corpos que estão ali dentro de São Paulo, né, formando esse painel enorme. Eu queria um pouco que tu falasse sobre isso, sobre esse caminho formal e como é que tu vê em relação ao restante da tradição brasileira, né, de um certo realismo e como é que conecta, né, com ela. Então, Jefferson, você é escritor e você também trabalha muito com a questão formal, você sabe. Eu sempre, para mim, a explicação mais simples disso é aquela velha ideia, né, que todo mundo fala, a minha vida daria um romance. E é verdade, a vida de todas as pessoas daria um romance, né? Isso é o tema. Agora, transformar a minha vida daria um romance em romance, isso é a forma. Então, assim, claro. O grande desafio do escritor não é conseguir uma boa história. O grande desafio do escritor é transformar essa boa história, ou mesmo uma história banal, não tem a menor importância a história, em linguagem, que é a base da estrutura formal da literatura. E durante, quer dizer, quando algumas pessoas falam, mas isso que você faz já se fazia. Eu não digo que não se fazia, se não se fazia, mas a questão toda é o seguinte: as poucas vezes em que a literatura brasileira tentou retratar a vida do trabalhador, né, em geral, o retrato sempre foi, como você disse, um retrato naturalista. Na verdade, era sempre uma idealização do trabalho. Sim. Né? Sempre uma idealização do trabalhador. E sempre com um olhar extremamente populista. Ou seja, é um rebaixamento da literatura, imaginando que assim você está chegando, né, ao público-alvo, entre aspas, que seria o trabalhador. Eu penso exatamente o contrário. Ao invés de rebaixar a literatura para você chegar no trabalhador, nós temos que dar educação de qualidade para que qualquer um leia qualquer coisa. Essa é a minha utopia. Eu vou completamente contra essa corrente. Eu acho que na verdade, nós temos que lutar porque todas as pessoas tenham condições de ler qualquer coisa. Ele pode ler o que quiser, mas ele pode ter opção, ele pode ter, digamos, ele pode escolher o que ele vai ler. Né? Acaba gerando uma moralização, né? Acaba gerando uma moralização, inclusive, né? Bom e mal, ou seja, e uma representação até equivocada, né? Dessa. Eu acho que conseguiu fazer, e é uma coisa muito interessante, muito importante, né? Essa passagem do proletariado, né, para o precariado, né? O Brasil já está cheio de precários. Né, naquele momento começa e explodiu. Essa é
é quase que uma, digamos, uma profecia do próprio livro, né? E a forma de trabalhar ele, eu acho que, assim, esse olhar, né, fragmentado, dá, inclusive, a amplitude. Você me falha às vezes. Deu umas falhas, umas pequenas falhas. Alô, tudo bem aí? Sim. É, não, foi recortado, mas eu compreendi a questão. Oi, Jefferson. Eu estou ouvindo. Eu, sim, eu ouço perfeitamente, mas tem alguns cortes na sua fala. Eu acho que não sei se é com você ou se é comigo. Mas você está me ouvindo direitinho? Então tá, então eu vou continuar aqui. Na verdade, quando você. Essa para mim talvez seja a grande questão, que é essa passar, exatamente essa passagem do mundo, né, em que havia uma relação de trabalho muito clara, né? Eu tinha força de trabalho e vendia essa força de trabalho e de alguma maneira a sociedade me dava algumas, seguia algumas regras, havia algum tipo de proteção ao meu trabalho, né? E que hoje, e cada vez mais, essas redes de proteção, essas redes de proteção social, elas foram diminuindo e praticamente acabando, né? Então, assim, o que nós vemos hoje, como você disse, do precariado, a, na verdade, para mim, hoje, essa grande questão que me interessa profundamente na literatura é o seguinte: o romance ele nasce como uma forma de dar conta de uma classe nascente que era a burguesia, né? Ou seja, o capitalismo. O capitalismo mudou, né? O romance também mudou. Por quê? Porque é o romance que tenta, né? Que tenta abarcar a sociedade capitalista. Então, o grande desafio para mim pensar daqui para frente é exatamente assim, como que o romance, que é essa forma é, completamente nova, né? Ela nasce no século XVIII, é uma forma completamente nova, maleável, como que ela vai retratar o precariado? Quer dizer, como que, quais são as mudanças formais que o romance vai ter para que ele possa trabalhar essa nova relação, né, que existe no mundo capitalista, né? Eu acho isso um desafio, para mim, pelo menos, um desafio fantástico, pensar essa questão do ponto de vista formal. Você me sumiu de novo. Fale, fale um pouco.
Na verdade, assim, eu sempre brinco quando as pessoas falam comigo, mas ele não é um romance. Eu falo, olha, ele obedece a algumas regras básicas do romance. Ele tem uma unidade de tempo, né, porque ele se passa num dia só. Tem uma unidade de espaço, porque se passa num espaço claro, que é São Paulo, né? E ele tem personagens. A diferença digamos assim, gritante, é que esses personagens cumprem funções diferentes ao longo do romance do que aquelas funções tradicionais que nós estamos acostumados, né? Então, assim, eu acho que esse narrador ausente, porque o grande personagem do romance, na verdade, é a cidade de São Paulo, né? Como que essa cidade ela se transforma, ela se restabelece à medida em que você vai lendo o livro, quer dizer, ela vai mudando à medida que vai lendo o livro. Então, assim, o grande desafio que para mim sempre foi era tentar compreender o Brasil, e São Paulo para mim é uma espécie de síntese, né? E por isso que eu acho que esse livro, para mim, ele representa uma síntese do Brasil, no sentido de que nós somos um país que nós estamos vivendo no mesmo espaço, mas não no mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos, no extremo da zona sul de São Paulo, indígenas, né, que tentam preservar as suas tradições, tentam preservar as suas origens, e temos aqui, né, aqui perto da minha casa, o Hospital das Clínicas, onde a alta tecnologia serviço, né, da saúde. São dois tempos completamente diferentes convivendo no mesmo espaço, que é São Paulo. Então, eu acho que esse desafio, para mim, no Inferno Provisório, o outro romance, que é o romance que eu trabalhei a partir, né, do Eles Eram Muitos Cavalos, o Inferno Provisório também é um romance sem um narrador, quer dizer, tem vários narradores, tem um personagem principal. Eles são várias histórias, né, que vão compondo um grande mosaico, né, que tenta dar conta da história do Brasil nos 50 anos que vão dos anos 50 até o final do século XX, que é o processo brutal de industrialização do Brasil, né, quando nós saímos de um país eminentemente agrário para um país absolutamente urbano, né? E a grande questão que eu gosto de colocar e de discutir ali é como que esse processo brutal ele afetou a vida das pessoas, como as pessoas foram Uhum. afetadas por isso. A verdade. É, enfim, das inúmeras perspectivas sobre, né, sobre São Paulo, mas essas perspectivas, como tu bem falou, vem do interior, né, quem é que vem, de que forma ele está ali naquele lugar, quem é que está vivendo na rua, né, quem é que está querendo subir, e enfim, eu acho que essas questões que tu coloca são exatamente essas questões formais, esse caminho, dá essa dimensão, né, de uma maneira muito brutal de que não estamos vivendo de fato o mesmo tempo, né? Assim, claro que o livro ele nasce de uma reflexão a respeito dessas questões, passa com certeza pelo aspecto formal. É uma linha, né? Digamos assim, é uma corrente da literatura que nasce lá no início, quando nasce a literatura burguesa, nasce a literatura, digamos, entre aspas, antiburguesa, né? No século Sim. XVIII.
o Lawrence Stern, que é um autor irlandês, ele publica o Vida e Opiniões do Cavaleiro Tristan Do Tristan Shandy, e Shandy. outro livro, Viagem Sentimental à França e à Itália, em que ele praticamente ele pega e desmonta, né, o romance tradicional que já estava ali nascendo. Assim como o Tom Que tá valendo a Jones, pena. que é um livro do Fielding, que na verdade, eu sempre acho que toda pessoa que tem interesse por literatura devia ler o livro desse Tom Jones, do Fielding, porque todos os primeiros capítulos de cada parte do livro são verdadeiras aulas de como escrever. Então, assim, de um lado tem o Fielding, né, com esse livro, com o Tom Jones, e do outro lado o Tristan Shandy, do Stern, que são quase que antípodas. Essa tradição da literatura, digamos, antiburguesa, não estou usando um termo absolutamente errado aqui, mas é só para a gente conversar, ela vem ao longo do tempo, né? Inclusive, no Brasil, nós tivemos um grande cultor, que foi o Machado de Assis, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele, assim, com certeza, e ele vai beber nas águas do Stern, isso é muito evidente, né? Quem vai estar ali conversando com o Stern o tempo todo, né? Então, assim, Sim. existe uma questão da literatura, digamos assim, de desmontagem da máquina do romance, né? E eu gosto muito disso. Tanto que todos os meus livros, todos, sem exceção, eles são diferentes uns dos outros, né? Não tem nenhum livro meu, estou falando do ponto de vista formal, né? Não tem nenhum livro meu que seja igual ao anterior. Todos os meus livros são absolutamente diferentes, porque eu gosto muito dessa ideia de dialogar com as várias tradições dos vários subgêneros do romance, né? Então, eu vou começar um livro, antes de começá-lo, eu me coloco essa questão: com qual subgênero do romance eu vou dialogar neste momento? Uhum. De que maneira o jornalismo te ajudou nesse olhar assim sobre a cidade? Tu já falou em outros momentos que tu não usa anotações, como é que é esse teu processo criativo, a questão de olhar, de observar esses detalhes expressivos, né, da realidade? Então, Gerson, eu assim, eu não anoto absolutamente nada, inclusive eu sempre brinco, né, que às vezes os meus amigos que me conhecem me dão aqueles moleskines, né, aqueles cadernos Sim. e tal. Eu acabo juntando aquilo e dando de presente no Natal para outras pessoas, porque eu nunca usei nenhum daqueles, né? Eu não anoto, não gravo, não fotografo, não faço absolutamente nada disso. Escrever, para mim, é um ato corporal, literalmente, sabe? Então, assim, as histórias acabam sendo impressas no meu corpo. Depois que elas são impressas no meu corpo, elas vão se transformando no meu próprio corpo. Então, quando eu vou escrever, na verdade, eu me sinto uma espécie de cavalo, né, daqui, pensando lá na Sim, Urbana, sim. que estou a serviço da história. Quer dizer, eu me sinto eu sou um digitador da história que vai ser contada, né? Tu disse que tu E conversa com os teus, né, personagens, que eles tomam as decisões e que tu sim, segue o meu papel, por isso que eu falo, eu sou uma pessoa muito feliz nesse sentido, porque assim, o meu papel nesse processo é um papel, digamos assim, secundário. É um papel qual é o meu papel? O meu papel é de tentar me aproximar o máximo possível por meio da linguagem dessa história que o personagem quer contar, né? Então, assim, o meu Uhum. papel é trabalhar, retrabalhar, reescrever, 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 até eu chegar naquele ponto que eu acho, bom, era isso mais ou menos que ele queria contar. Inclusive, tem muita gente que me pergunta assim, depois, naquela ideia, se eu soubesse, eu tinha escrito, né? Eu só foi contada aquela parte da história. E, portanto, eu só posso falar sobre até aquela parte da história. O que aconteceu depois, ou mesmo o que aconteceu antes, eu não tenho a menor ideia. Neste meu último livro, né, que é O Verão Tardio, que foi lançado em Uhum. 2019,
um monte de gente vendo assim, ah, mas o que aconteceu efetivamente nessa história? Assim, eu realmente não sei. Se eu soubesse, realmente eu contaria, mas não sei. Então, e voltando um pouco na questão que você me perguntou em primeiro, que é o papel do jornalismo, né? Eu fui jornalista até 2003. Acho que mais ou menos desde o primeiro dia que eu entrei na faculdade de jornalismo até 2003, eu trabalhei como jornalista, né? Eu ganhei a minha vida como jornalista, mas uma coisa que sempre muito claro para mim, e eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, porque é verdade, eu sempre fui um repórter medíocre, assim, tão medíocre que eu, ao longo, quando eu percebi isso, que eu era medíocre, eu então me afastei da reportagem e me enfiei dentro da redação, né? Então a minha Uhum. vida como jornalista, ela foi assim 99% dentro da redação, né? Eu sempre fui redator, subeditor, editor, ou seja, eu tive esse papel dentro da redação. E, portanto, a minha vivência literária, assim, muita gente fala, essa vivência, esse olhar é porque você era repórter. Não, eu nunca fui repórter, né? Sim. Nunca. O meu lado repórter assim, inexistiu. Então, assim, o jornalismo me deu, sim, uma coisa aliás, duas coisas muito importantes, que foi disciplina, que para mim é fundamental a disciplina. Eu sempre falo com as pessoas, eu prefiro 1000 vezes uma pessoa com muita disciplina e pouco talento do que uma pessoa com muito talento e pouca disciplina. Porque a pessoa com Uhum. pouco talento e muita disciplina, ele vai fazer alguma coisa com aquele pouco talento dele. E muitas vezes aquela pessoa com muito talento e pouca disciplina não vai fazer nada com muito talento dela, porque ela não tem disciplina. E a outra coisa que o jornalismo me deu foi isso, de que o trabalho escrever é um trabalho, escrever não é Sim. um ato que você, sabe, recebe, eu fico deitado na minha cama esperando que venha a inspiração. Não, não vem inspiração. Não vem. Você tem que sentar e trabalhar. É um trabalho, né? E Uhum. como a nossa sociedade sempre foi uma sociedade, é, a nossa elite sempre foi uma elite com problemas sérios e de desprezo pela cultura letrada, mesmo essa coisa da literatura como trabalho sempre foi vista com muito maus olhos, né? A literatura sempre Sim. foi uma coisa assim, não pode ganhar dinheiro com literatura, né? Não é um trabalho, é uma coisa diletante. Você tem o seu trabalho, a sua profissão e Sim. também escreve, né? E eu não, eu desde 2003, ou seja, há 18 anos, eu sou escritor profissional. Faço questão de dizer isso, que eu pago minhas contas com meu trabalho como escritor. Agora é cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil, né? Agora, teve um momento, né, de visibilidade, né, do trabalho do escritor brasileiro, inclusive no exterior, né, com enfim, incentivos do ponto de vista de, né, traduções, né, dinheiro, que é importante, né, bolsa de tradução para editoras, né, de fora, ou seja, não é uma coisa também vinda do nada, né? Ela tem a ver com todo um sistema literário brasileiro, né, e inclusive com decisões do ponto de vista político, né, governamental. Como é que tu vê um período todo, né, como é que foi, né, de 2000, enfim, 2003 até bem pouco tempo, né? A gente teve inclusive aí Feira de Frankfurt, que tu foi lá, né, inclusive fez um discurso bem contundente na época, né? E a Feira do Livro de Frankfurt, quando o Brasil foi o país homenageado, Salão do Livro, né, de Paris, ou seja, grandes eventos no mundo todo homenagearam a literatura brasileira. E de uma hora para outra a gente passou a ter aí uma decadência no investimento público. Como é que tu vê essa relação, Rufato, entre poder público, né, investimento público e o trabalho do escritor? Então, Jefferson, essa é uma outra questão que assim é muito mal compreendida, né? Porque muita gente fala assim, não tem que o poder público não tem que se meter nessa história aí. Assim, ao contrário, o poder público tem que se meter sim.
é, que as pessoas não falam sem pesquisar, mas, por exemplo, todos os países, tirando os Estados Unidos, que são um país completamente estranho, né, em todos os sentidos, todos os países têm um organismo de incentivo, sim, à literatura, incentivo, sim, à cultura de uma maneira geral, e à literatura em particular. A Alemanha, que é um dos países mais ricos do mundo, tem o Instituto Goethe, que tem um trabalho fantástico, não só com a questão da disseminação da língua, mas da cultura e da literatura. Todos os países da Europa têm uns institutos que financiam traduções, todos. Só nós que achamos um absurdo isso, achamos que dar bolsa para escritor é vagabundagem. Claro, um país que tem desprezo pela cultura tem que pensar dessa maneira mesmo, né? Ainda mais para escritor. Então, assim, eu comecei eu tenho livros publicados em 13 países. Eu comecei a publicar fora do Brasil em 2003, ou seja, foi antes do boom, né, do que o Brasil virou. Então, assim, em 2003 eu comecei publicando na Itália, depois em 2005 começando na França, e aí daí para frente foram 13 países. Muito bem. É nítida a diferença que houve, né, quando você não tinha incentivo, que 2003 não tinha incentivo, 2005 ainda não tinha incentivo, daí para frente você começa a ter uma política pública muito clara de incentivo à questão de disseminação da literatura brasileira e de pagar algumas bolsas para tradutores, que eram bolsas muito pequenas. Começou, se não me engano, com US$ 1.000, depois passou para US$ 3.000, ainda assim muito pouco, né? Mas, de qualquer maneira, muito importante, porque foi exatamente aí que acontece essa grande visibilidade que o Brasil tem no mundo. Mas veja bem, essa visibilidade, nós temos que ser honestos, né? Ela não foi por causa da literatura brasileira, ela foi por causa do Brasil, né? A literatura brasileira foi carona no Brasil. Ou seja, a partir de 2002, com a eleição do Lula, e aqui nós não estamos discutindo Lula, o PT, não, são dados objetivos e concretos. A partir de 2002, com a eleição do Lula, você tem, por vários motivos, inclusive pelas condições internacionais, você tem o Brasil tornando-se um país muito importante na geopolítica do mundo. O Brasil passa a ter um papel na geopolítica fundamental, importantíssimo. O Brasil chegou a quinto país mais rico do mundo, com a quinta economia do mundo. Hoje nós estamos em 12º, imagina. Nós chegamos à quinta economia do mundo. E com isso, evidentemente, quando um país ele ganha essa musculatura, tudo que vem dele passa a ter interesse, porque tudo isso é negócio, né? Então, mais ou menos a partir de 2006, 2007, nós começamos a ter essa grande visibilidade no mundo, né? Todos os países queriam homenagear o Brasil, era até chato, porque todo ano o Brasil era homenageado ali, aqui, etc. E tal, até culminar, claro, que foi a maior honraria que o Brasil teve, que foi ser o país homenageado em 2013 em Frankfurt, né? A Feira de Frankfurt, né? Para quem não sabe, que está acompanhando, ela detém 60% dos negócios de direitos autorais do mundo inteiro. São 4 dias em que 60% de todos os direitos autorais do ano inteiro são resolvidos naquele momento ali, em Frankfurt. Então, você vê o tamanho que a feira tem nesse sentido, né? Agora, claro, e também um outro dado importante, Jefferson, para a literatura, foram os programas de compras governamentais para bibliotecas públicas e para bibliotecas escolares. Também fundamental, isso também durante o governo Lula, projetos muito importantes para que o mercado literário, o mercado editorial pudesse se movimentar, né? Não é à toa, né, que é exatamente neste momento que grandes conglomerados editoriais do mundo inteiro começam a comprar editoras brasileiras, né? Porque claro, né? Então você vê esse movimento de grandes conglomerados internacionais
vindo fazer compras de editoras do Brasil, né? Então, assim, há todo um processo, toda uma mudança no mercado editorial e que, infelizmente, né, a partir basicamente a partir do golpe em 2016, o golpe parlamentar de 2016, que tira Dilma do poder, né? Então, assim, eu confesso para você que isso eu sempre desafiei qualquer pessoa. Assim, eu sou uma pessoa inteligente. Até hoje eu não entendi qual foi o crime que eu te juro. Até hoje ninguém conseguiu me explicar. E eu acho que eu não sou uma pessoa burra. Mas, enfim, não é essa a discussão. Mas a partir de 2016 você vê uma deterioração muito clara e muito rápida de tudo, né? Não é só... Claro, a literatura é digamos assim, é o que menos importa nessa história toda, né? Porque o Brasil deteriorou completamente, muito rapidamente. Então, assim, hoje, por exemplo, lancei, né, o Verão Tardio em 2019. Normalmente, assim, ele estaria, já teria sido publicado em alguns países, mas por conta de tudo isso, quer dizer, não tem incentivo, por causa da pandemia, etc. e tal, ele só saiu até agora na Itália, na França, e agora dia 7 de julho ele sai nos Estados Unidos. No ano que vem deve sair na Finlândia e na Alemanha. Mas, assim, é nítido a mudança que houve, inclusive de interesse pela literatura brasileira. Exatamente. Me lembro que em 2006, 2007, quando a gente tinha muitos festivais na França interessantes e tudo, assim, eram matérias e mais matérias em grandes jornais. No Le Monde dava uma matéria, Libération, Figaro, todos davam grandes matérias sobre livros brasileiros, sobre literatura brasileira, porque o Brasil era importante, né? Hoje, nós tornamos a vergonha do mundo, né? Hoje, com o nosso passaporte, você só consegue entrar naqueles lugares onde nós não podemos ir, né? Porque são aqueles lugares que são os influencers, youtubers, etc. e tal, passar as férias. Tipo Caimã, não sei aonde, lugares que a gente nem sabe onde fica. Agora, nos países que importam mesmo, a gente não consegue entrar mais. Pra você ter uma ideia, né? E a mudança, inclusive, do ponto de vista de incentivo, né? Em 2004 teve saíram lá os impostos, na verdade, as contribuições de PIS, COFINS, PASEP, né? Que, enfim, foram muito importantes. Isso impactou em quase 9%, né? De diminuição na verdade, do custo do livro, né? E aí agora essa discussão toda atravessada de querer, na verdade, isentar a arma, né? E taxar o livro. Ou seja, caramba, é exatamente o contrário, né? De um projeto civilizatório, é o contrário de um projeto em que a literatura possa se inserir, né? A gente está trabalhando muito isso aqui no Escritas Ninjas, trabalhando, ouvindo escritores sobre o seu processo criativo, né? Ouvindo escritores sobre os seus livros, assim, né, que são marcantes, né? Mas a gente tem, eu acho que o dever, né, de trabalhar esses livros na relação com a sociedade brasileira como um todo, né? Como é que tu vê o teu livro 20 anos depois, não é? Daquela realidade de gente nos faróis, né? Enfim, uma pobreza, numa São Paulo tomada por né? Enfim, pedintes, etc. Como é que tu vê o livro hoje, né? Parece que ele volta a retratar o Brasil, volta a retratar São Paulo. Então, Jefferson, eu até brinco que assim, eu sou um escritor anacrônico, porque em 2007, quando eu publiquei o De Mim Já Nem Se Lembra, que é um livro sobre a ditadura militar, todo mundo falava comigo, cara, você falando de ditadura militar agora, imagina, isso já foi, acabou. Já foi, já passou. Nem lembro disso mais. E o que está na pauta do dia hoje, ditadura militar. Em 2009, eu publiquei o Steve Lisboa, Lembrei de Você, que era um livro sobre aqueles brasileiros brasileiros pobres que tinham ido embora do Brasil por falta de perspectivas econômicas. De novo, falaram, cara, que loucura, os brasileiros estão voltando para o Brasil, existem programas hoje para voltar para o Brasil. Você escreve um livro sobre brasileiros que estão indo para o Brasil, de novo, um livro anacrônico. E Eles Eram Uns Cavalos, que é de 2001, né?
ele deveria ser um livro totalmente anacrônico. Eu gostaria que ele fosse um livro totalmente anacrônico, como cidadão. No entanto, quando as pessoas vêm conversar comigo, falam, cara, parece que esse livro foi escrito hoje, sabe? Que absurdo. Ou seja, em 20 anos, nós até, nós até vislumbramos algumas coisas. No entanto, nós voltamos, quando você falou aí, por exemplo, de impostos para o livro e isenção de impostos para as armas, mas para mim faz todo sentido. Isso é um projeto. Isso é um projeto de destruição do país. Nunca vou me esquecer que, logo quando assumiu esse presidente, ele deu uma declaração nos Estados Unidos, e foi um ato falho dele, mas um ato sempre significativo, né? Quando ele falou assim, o meu projeto é destruir o Brasil. Na verdade, ele não queria dizer destruir, mas ele queria destruir, queria estar destruindo, né? Mas, Jefferson, eu vou te falar uma coisa com muita sinceridade, e eu sempre gosto de lembrar isso. Assim, o nazismo e os fascismos, né, eles sobreviveram, não foram por causa das pessoas fascistas e nazistas. Eles sobreviveram por causa das pessoas que não disseram nada, que ficaram caladas. Então, quando você vê, por exemplo, assim, depois de 2 anos, né, 2 anos e meio, uma pessoa destruindo o Brasil do jeito que está destruindo, e ainda ter 33% de realmente alguma coisa muito errada tem, né? E por isso que eu acho que esse projeto de destruição do Brasil é um projeto muito claro, muito bem feito. É a barbárie realmente assumindo o seu lugar no Brasil, infelizmente. Nesse momento, né, a gente teve, enfim, claro, todo mundo ficar em casa, né? Como é que tu está vendo assim o impacto da pandemia, especificamente, né? Eu digo assim na circulação do autor. Como é que tu está vislumbrando, né, essa migração, por exemplo, digital, os eventos digitais? Tu está participando, Rufato? Tu está vendo isso está ajudando de alguma maneira? E a outra coisa que eu quero te perguntar é em relação, né, ao quanto isso vai impactar a literatura brasileira. Tu acha que vai ter assim um impacto, né? Esse tempo vai ter impacto do ponto de vista, quero dizer assim, de assunto, de temas, e inclusive formais, já que tu, né, teve aquele, né, enfim, insight formal tão importante lá na virada do século? Então, Jefferson, esse é um grande problema, na verdade, né? Porque, assim, é um paradoxo, na verdade. Se, de um lado, nós estamos reaprendendo a dialogar por outras plataformas, né? Eu acho que, provavelmente, esta possibilidade de dialogar por meio de plataformas como Instagram, Zoom, etc. e tal, ela veio para ficar, né? O que é bom, por um lado. Por quê? Porque você consegue atingir um número muito mais expressivo de pessoas, né? Discutindo temas os mais diversos. Isso é bom porque democratiza esta discussão, esse diálogo. Mas, por outro lado, tem um problema muito grave, que é o seguinte: os grandes festivais literários, etc. e tal, eles sempre foram momentos não só de congraçamento entre as pessoas, fisicamente, mas também de chance de você conseguir ser pago numa palestra, ser pago por uma participação em alguma coisa, etc. e tal. E como ninguém tem, como o dinheiro escasseou para esse tipo de evento, então, assim, os eventos, esse evento, digamos, virtual, né, quase ninguém paga. Porque, inclusive, Claro. muita gente acha um absurdo. Fala, não, mas pô, você não vai sair de casa, né? Ou seja, isso causa um impacto financeiro na vida das pessoas que trabalham com isso, assim, terrível, terrível. Assim, é inimaginável o que aconteceu nesse sentido, né? Assim, Uhum. é uma tragédia desse ponto de vista. Por outro lado, É.
Isso é uma questão. Agora, como resolver isso, eu não sei. Não sei. Acho que vai ter que haver, em algum momento, um encontro entre os interesses. Né? Eu, por exemplo, acho importante que as plataformas subsistam, né? Mas acho importante também que a gente seja pago para participar de eventos que são patrocinados. Né? Isso é um ponto. O outro ponto é se isso vai mudar em alguma coisa digamos assim, na forma de escrever. Eu não sei, porque a escrita, né, ela já era uma coisa solitária, Assim, nenhum escritor escreve em grupo. Sim. Né? Todo mundo escreve no seu cantinho, no seu lugar. Ou seja, desse ponto de vista, os escritores sempre estiveram num isolamento pandêmico. Né? Eles sempre foram socialmente isolados. E até por isso, muita gente assim, não entende nada do que a gente faz, porque fala, como assim, cara? Está um sol lá fora e você enfiado em casa. Mas, enfim, né? Então eu acho que desse ponto de vista não há nenhuma mudança. Né? Talvez a mudança, claro, no sentido de que isso que nós estamos vivenciando, né, coletivamente, vir a transformar, né, a nossa visão de mundo, a nossa forma de ver as coisas. Né? Mas eu acho que só isso, porque eu acho que, em termos da produção em si, eu acho que não. Eu acho que nós sempre estivemos isolados e isso não mudou muito, não. Claro que nós somos mais isolados do que antes, mas, de qualquer maneira, continuamos isolados. Isso aqui é a questão. Indo para o finzinho aqui, eu entrevistei aqui no dia 23 de abril o Itamar Vieira Júnior, e a gente falou sobre Torto Arado. Né? E o Torto Arado faz referência a um verso, né, do Tomás Antônio Gonzaga, né, a Marília de Dirceu. E eles eram muitos cavalos, né? É um verso de um livro lindo, né, que é o Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. A gente começou a nossa conversa aqui falando de artes visuais, né? E a gente, para terminar aqui, a relação na literatura, né? Dentro da literatura, mas né? Com a poesia. O Paulo Scott, por exemplo, diz, eu leio muito mais poesia do que romance, né? Do que prosa e tal. Como é que é para ti essa relação com a poesia, o Rufato? Então, assim, todos os meus livros, eles nascem de uma epígrafe, né? Antes de começar o livro, eu tenho que ter um título e tem que ter uma epígrafe, né? E assim, eu sou um leitor voraz de poesia, assim, não passa um dia sequer sem que eu vá visitar algum autor. Acho a poesia é fundamental porque o romance, a obra de ficção, né? A literatura de ficção, ela normalmente ela tá assim, o diálogo que ela estabelece é um diálogo com a história, né? O diálogo que a poesia estabelece é um diálogo com a filosofia. São duas formas de ver o mundo, ou seja, a prosa de ficção, de alguma maneira, ela está ali tentando dar conta daquilo que a história não dá conta, né? E a poesia está tentando responder às grandes questões que nós nos colocamos no dia a dia, né? Então eu acho fundamental, pelo menos para mim, acho fundamental que ela exista e que ela esteja sempre no meu horizonte. Maravilha, olha, eu queria agradecer muito a tua vinda aqui no nosso Papo Ninja, nosso Escritas Ninja. O Escritas Ninja é feito numa parceria da Quadro Amarelo, né? Quadro Amarelo, que é a nossa plataforma de escrita criativa. Eu e o Assis Brasil, a gente tem um curso online de escrita criativa, que é da Quadro Amarelo, e junto com a Mídia Ninja. E a gente, todas as quintas-feiras, a gente se reúne aqui para conversar sobre livro, leitura e literatura. A gente traz aqui escritores, a gente traz aqui, né, pessoas que refletem sobre o sistema literário, né, brasileiro. A gente, na semana que vem, vai ter o Castilho, José Castilho Marques Neto,
Grande, né? que é o Grande Castilho. Nós vamos falar sobre a Lei Castilho, né? A gente vai falar sobre, mais uma vez, na semana passada a gente estava aqui com o Fabiano Santos Piuba, né, que é secretário de Cultura do Ceará e foi diretor de livro leitura, né, depois do período que eu fui lá do Ministério da Cultura, na diretoria do livro leitura, e a gente então está fazendo esse diálogo, Rufato, e pessoal que nos acompanha, a gente está fazendo essa conversa bem ampla, digamos, né, desse momento para a literatura brasileira, sabe? E o que a gente pode, né, aí reunir forças, pensar, né, tanto do ponto de vista, né, estético, tanto do ponto de vista criativo, quanto do ponto de vista cidadão e do ponto de vista econômico também, né? Afinal de contas, nós não estamos, né, num outro planeta, a gente está nesse planeta, nesse país, né, e a gente, enfim, nesse nosso tempo. Então, é isso. Fica o convite, pessoal, para o próximo Papo Ninja, né? E eu queria só, então, agradecer muito, Rufato. Parabéns, né, por esse livro magnífico. Não é puxação de saco, todo mundo sabe da maravilha que é esse livro. Então, super bacana, parabéns. Mês passado, né, final do mês passado, teve um seminário de discussão. Eu sei que no Rio de Janeiro tem semestralmente, né, discussões sobre o livro, ou seja, um livro vivo, né? Então, muito obrigado. Se tu quiser dar um tchau para nós aí. Eu que tenho que agradecer, Jefferson. Agradeço muito a você. Um grande abraço para o Assis também, que é uma grande figura, né? E muito obrigado às pessoas que nos acompanharam até agora. Né? Espero que vocês tenham ficado tão felizes quanto eu fiquei, pelo menos. E espero que nós possamos nos reunir fisicamente em breve. Espero, pelo menos. Um grande abraço. Maravilha. Um grande abraço a todos e todas e até a semana que vem no nosso Papo Ninja. Valeu!